Acelera aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Bem-vindos a mais um episódio do Fala Aí, podcast do Acelera Aí, focado em você que está empreendendo, que é empresário, que faz o teu negócio crescer todo dia, acorda cedo, gosta de buscar conhecimento. A gente vem numa trilha aqui bem importante de geração de conteúdo. Cada dia, cada novo episódio do Fala Aí, eu vou ficando cada dia mais motivado em fazer esse tipo de conteúdo, porque os feedbacks que eu recebo na minha DM, os feedbacks que eu recebo via empresários. Outro dia eu estava andando num shopping center, um cara completamente, nunca tinha conhecido, não tinha visto, ele me parou, cara, escuta o Fala Aí, fiz isso no meu negócio, está dando certo. É isso que faz com que a gente se movimente aqui para encaixar na agenda do dia a dia, que é corrida, esse produto do Acelera Aí. E hoje eu tenho um episódio muito especial, por vários motivos. Eu vou primeiro dar os motivos, depois eu vou apresentar o meu amigo aqui do lado. Primeiro, que é uma esteira que a gente vai inaugurar de conteúdos de um dos ecossistemas que mais gerou conhecimento para mim desde 2021, quando eu comecei essa jornada do Acelera Aí, que ela foi completamente diferente da minha jornada tradicional, da minha carreira, que é criar uma startup completamente do zero, num modelo de negócio que não existe até hoje no mundo. Eu tive que buscar conhecimento em algum lugar, entrei no ecossistema do G4 Educação, e lá dentro comecei a fazer parte do G4 Club. E eu vou trazer agora, regularmente, aqui para o Fala Aí, grandes amigos, grandes nomes, que também estão transformando, cada um no seu segmento de negócio, o mercado brasileiro do empreendedorismo. Então, fica aqui, hoje a inauguração dessa esteira, de trazer grandes nomes lá do G4 Club aqui para falar com vocês. Segundo, que ele também é um super amigo que também acreditou no Acelera Aí lá no começo do projeto. E ele já vem usando o Acelera Aí como uma das estratégias. Ele tem várias estratégias de comunicação, mas uma das estratégias da empresa dele que é um sucesso usando o Acelera Aí. Vou apresentar meu amigo aqui. Antes de falar o nome dele, eu quero que vocês saibam que quem vai estar discutindo aqui, batendo esse papo, é um dos maiores especialistas em alavancagem patrimonial no Brasil, fundador e CEO da Monteu Investimentos, uma das maiores referências no segmento de investimento no país. Ele é host, junto com a esposa, Karen, do Receita de Sucesso. Eu tive a honra de participar, acho que foi o segundo, terceiro episódio? Foi o comecinho, bem comecinho. Foi na primeira temporada, não foi? Foi, acho que foi o terceiro. Do Receita de Sucesso. Eu tenho a camiseta que você me deu até hoje. Lá, quando eu vou fazer a corrida no sábado, eu visto ela. Começou a sua carreira como vendedor, como eu. Eu sempre falo que eu não sou publicitário, eu sou um vendedor. Jussiel Oliveira, que honra ter você aqui, meu amigo. Honra minha, tá louco, olha só. Eu falei, quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu falei pra ela como você sabe que vencer na vida, né? Sentar aqui onde só senta celebridade aqui. Não, eu não venci ainda, não tenho um terno desse não, cara. Não, então eu tive que me vestir bem pra compensar, né? Porque porra, o terno do cara, convidados que tem aqui, o terno do cara é foda. tem uma homenagem a Acelera Aí também, né? Sensacional, meu amigo. Você Obrigado, tá bem? uma honra, tô bem demais. Apresentei direito? Certíssimo. Errei alguma coisa? E nada, perfeito. Cara, feliz demais por participar. Não, a honra é demais minha. pelo convite. A honra é minha, a nossa audiência vai ter um papo aqui, tenho certeza, riquíssimo. Da turma lá do G4, eu sei que você é um dos mais dedicados ao seu negócio. A gente tem isso em comum, né? É verdade. A gente fala muito cedo, toda vez que a gente tem algum assunto para falar, 6 horas da manhã tá tocando minha mensagem, já é o homem aqui, ele é da minha turma que acorda muito cedo, está no negócio sempre. E principalmente, né? Acho que é o primeiro recado que eu quero deixar aqui. A gente o país hoje, infelizmente, coloca tanta barreira na nossa frente, a tendência da gente é desanimar às vezes. Acho que um dos pontos em comum ali da nossa turma do G4 é essa coisa, né? Posso estar com o maior problema do mundo, ele também. Às vezes o cenário macroeconômico acabando com os nossos negócios, deixando tudo muito difícil. Você nunca vai encontrar gente desanimada, né? É verdade. Acho que esse é o primeiro recado que a gente pode dar para nossa turma. Com certeza, né? Eu acho que assim, acho que todo empreendedor ele entende que faz parte do processo, né? Ou pelo menos assim, para ele ter sucesso, ele entende que o oposto de sucesso não é fracasso, o oposto de sucesso é desistência. Porque se você não desiste, uma hora você chega lá, uma hora você alcança.
Então, acho que ter clareza sobre isso é muito importante, né? Os desafios, eles acontecem, mas quando você aprende com aquilo que te acontece e você usa isso como um gatilho para você crescer, eu falo sempre, toda vez que me acontece algo muito frustrante, eu cresço 10 vezes mais. Então, acho que se você pedir para Deus crescimento, Ele vai te trazer problema, porque as coisas estão muito correlacionadas. Então, você quer crescer? Você vai ter problemas, você vai ter desafios, mas se você olhar do jeito certo, você vai ter muito crescimento. Sabe o que você está falando aí é física, né? As pessoas não sabem disso. Você traçar uma linha reta aqui, com uma leve queda, colocar uma bolinha aqui, e ela descer nessa leve reta aqui, ela vai descer de forma contínua. Aí você fizer aqui embaixo um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, a bolinha que está aqui, que ela vai subir, tem que subir e descer, ela vai chegar muito mais rápido aqui do que essa daqui linear. É física. É exatamente o que você está me falando, né? São esses sobes e desces que fazem com que cada vez que você sobe mais forte, vai mais além. São os momentos difíceis que te tornam diferenciado. E para quem é mais espiritual, né, eu estava vendo um vídeo outro dia, pegando um gancho do que você está me falando, e eu achei incrível, porque era de uma moça jovem, né, que tinha atentado contra a própria vida. E aí, nesse momento, ela estava bem triste, chega o médico e fala: por que você fez o que você fez, né? E ela diz: porque a vida é muito sofrimento. E se a vida é isso, eu não vejo sentido em viver. E aí esse médico apontou para a tela ali onde estavam os batimentos cardíacos, perguntou para ela: você sabe o que é isso daqui? Ela falou: sim, isso é os meus batimentos cardíacos. Ela falou: não, isso daqui é a linha da vida. A vida ela é feita de altos e baixos. E se essa linha estiver linear, você morre. E aí ela falou assim: agora você não está entendendo, mas um dia você vai entender. E ela disse que começou a chorar, ele saiu. Ele falou assim: só não desiste agora, né? E aí ela saiu, ele saiu, depois ela perguntou para a enfermeira: poxa, eu queria saber o nome daquele médico, porque ele falou algo para mim que mudou totalmente a forma com que eu enxergo as coisas. Daí ela falou assim: não, eu estou aqui fazem 2 dias, não entrou ninguém aqui nesse quarto. E aí, né, para quem é mais espiritual, ela falou assim, ela tem a convicção de que aquilo realmente era algo divino ali, falando com ela, né, aquela pessoa. Então, isso trazendo um exemplo mais espiritual, você disse da física, né, e agora eu estou levando mais para um lado espiritual, e é isso, né, a vida ela é feita de altos e baixos. Então, para você crescer, você vai precisar ter a queda, você vai precisar ter os problemas, as dificuldades, os desafios, e a gente não está gourmetizando aqui, mas, de fato, Alan, eu acho que quando o primeiro ensinamento para o empreendedor é entender assim, isso foi uma crença que me serviu. E crença, se está certo ou está errado, não importa. É uma crença. E a crença que eu adquiri toda vez que acontece alguma frustração muito grande, algum desafio, eu falo: tem aprendizado aqui. Oba, vou crescer. Só ainda não sei como. E aí eu começo a enxergar dessa ótica, o que acontece? Cara, eu cresço muito. Eu cresço bastante mesmo. Então, se você está querendo crescimento, busque por desafios. Porque se você não tiver desafios, você não vai crescer. Você vai estagnar. Eu tenho uma coisa que eu falo para o meu time, mais próximo, que é toda vez que você se propõe a inovar, a fazer algo diferente, a vida vai bater muito. Né? A vida não bate em quem está andando em linha reta. Se você se propõe a fazer algo diferente, a vida vai bater. A diferença é que quando ela me bate, eu caio para frente de onde eu estou. Vou cair. Vai bater forte, vai cair. A questão é se você vai para trás ou se você cai para frente. Caiu para frente porque você aprendeu. Aprendeu, vai voar. Verdade. Boa, começamos bem, meu amigo. Bom, começamos bem. O bate-papo tá legal. Conta para nossa audiência o que é a Monteu. Monteu Investimentos é uma empresa, e a gente inovou no segmento. Né? Acho que aqui também tem bastante aprendizado. A Monteu Investimento hoje ela atua com uma estratégia de diversificação de portfólio para investidores que querem ampliar a sua carteira, sem abrir mão de segurança, mas criando possibilidades de rentabilidades maiores. Então, a gente usa o consórcio imobiliário como ferramenta de alavancagem. Então, basicamente, o investidor ele define valores de aportes mensais. Com esses valores de aportes, dá acesso à carta de crédito. A Monteu ela faz uma assessoria, uma gestão, né, para que esse cliente ali tenha êxito. Na contemplação, ele tem 2 opções. Né? Ele
pode vender essa carta, que é algo bem prático de mercado. Carta contemplada tem muito valor, ela vale ouro no mercado porque ela dá acesso a um custo efetivo total menor que o financiamento. Simples assim, porque só tem uma taxa administrativa. Então, se eu tenho uma carta que não tem juros e eu posso usar para comprar um imóvel, se eu quiser repassar os direitos dessa carta, eu posso? Pode. Né? Pela lei do Banco Central, que é o que regulamenta as cartas de consórcio, você pode transferir esse consórcio. Só que como ela não tem juros, então o investidor ele cobra um ágio, que é a famosa carta contemplada. Então, esse mercado ele sempre existiu. O que a Monteiro fez foi a gente profissionalizar. Então, quando o cliente opta por vender, a gente dá liquidez para o cliente, né? E ele não paga mais parcelas e pode reinvestir novamente. Então, é uma estratégia muito parecida com compra e venda. Né? Comprei um imóvel barato, vendi caro, tive um ganho de capital, tive uma alavancagem financeira. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é investir no mercado imobiliário sem descapitalizar. Então, você pensa o seguinte, e eu estou contando isso porque daí eu vou contextualizar onde a gente inovou. Lá nos Estados Unidos é muito comum, se pegar quem aqui já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, ele fala do conceito do fluxo de caixa positivo. O que é isso? Hoje ele tem mais de 10 mil imóveis, lá ele compra o imóvel porque ele tem um bom score, então ele compra os imóveis, aluga esse imóvel, com o valor do aluguel ele paga o valor do financiamento. Por que nos Estados Unidos essa estratégia fecha positivo? Porque você tem uma taxa de juros muito menor. E um prazo longo. E um prazo longo. Isso. No Brasil, isso não funciona porque nós temos o oposto, uma taxa de juros que é maior do que o retorno do aluguel. Só que como o consórcio ele não tem juros, só tem uma taxa administrativa, se você aplicar essa estratégia que é feita lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil com o consórcio... Através do consórcio ela funciona. Porque daí você compra o imóvel, principalmente hoje, que você tem opções de rentabilizar melhor no mercado imobiliário. Porque antes nós tínhamos ali imóvel residencial, que gera uma rentabilidade. Depois você tem um imóvel comercial, que gera uma rentabilidade melhor. Só que hoje você tem também o imóvel para você rentabilizar via Airbnb, que chega, né, aí vai depender da estratégia, mas de 1% a 2% ao mês. Então, assim, eu consigo rentabilizar melhor meu imóvel, e se eu faço isso através de consórcio, o objetivo é fazer o meu inquilino pagar pelo meu patrimônio. E eu descapitalizo só até o momento da contemplação. Então, é uma maneira inteligente de você investir no mercado imobiliário, porque qual que é a dor do empreendedor que está ouvindo a gente? E é o que a gente mais ouve lá. Eu invisto na minha empresa. Tudo bem, mas como que você fortalece a sua pessoa física? E o patrimônio pessoal? Para ele formar patrimônio pessoal, ele precisa descapitalizar a empresa. O que ele perde? Custo de oportunidade. Você fala, se eu tirar dinheiro da minha empresa, eu vou perder 10%, 15%, 20% ao mês. E se ele tem uma aplicação financeira? Ele teria que tirar dessa aplicação financeira para comprar um imóvel. Com o consórcio, você não precisa. Você consegue ter o melhor dos dois mundos. Você define valores de aportes mensais, mantém isso na empresa ou numa aplicação, e quando você é contemplado, você coloca outra pessoa ali para terminar de pagar esse imóvel, porque daí você faz a aquisição desse imóvel. Então, é uma maneira inteligente de você acelerar a sua construção patrimonial. E onde que eu falei que tem aprendizado aqui? Percebe, nós estamos falando do produto consórcio. Só que o produto consórcio hoje ele é visto como uma ferramenta de aquisição, realização de sonho. Quero comprar meu primeiro imóvel, quero comprar meu primeiro veículo, não quero pagar juros. Esse é o script, vamos dizer assim, né? E a gente falou, poxa, essa é uma ferramenta de alavancagem poderosa para investidores. Então, a gente foi para um outro nicho, para um outro mercado, mas para conseguir comunicar com esse CP, a gente precisou ter a comunicação ideal. Então, se a gente for parar para analisar, a gente inovou dentro de um segmento que ele já existe, né? Então, o produto ele é consórcio, por isso que eu costumo dizer que, no nosso caso, a embalagem ela é mais importante que o produto. A forma com que eu estou embalando o meu produto ela é mais importante que o produto em si. E com isso faz que a gente ganhou notoriedade muito rápido, né? E a gente sair de 2018 para 2023. A gente cresceu quase 8.000% e se consolidou como uma empresa líder do mercado, no segmento. Sensacional, meu amigo. Vamos lá, estou te escutando, tua explanação foi incrível, você, de forma muito didática, você até esclareceu algumas dúvidas que eu tinha. Eu estou interessado, a partir de quanto eu consigo começar a fazer essa estratégia de alavancagem através de consórcio? Legal, bacana. Tem duas respostas para isso. Primeiro, assim, para você começar numa estratégia em consórcio, você vai ter ali qualquer administradora que você acionar, você vai ver que você vai ter aportes a partir de R$300 mensais. Na Monteu, a gente vende aquilo que a gente acredita. No que eu acredito? O investidor tem duas estratégias. Ele pode vender a carta, e aí, independente do valor da carta, é interessante, mas se ele quiser fazer uma alavancagem patrimonial, eu preciso partir do princípio de quais são os melhores imóveis para mim começar a montar uma carteira de renda passiva futura. Então, se a gente pega essa estratégia mesmo, que a gente se especializou de você comprar imóvel para colocar por locação via Airbnb, que traz a melhor rentabilidade, nós estamos falando de imóveis que partem de 450 a 600 mil.
Para isso, a gente coloca o investidor num plano de parcela reduzida, para ele não ter que descapitalizar muito até a contemplação, porque ele não tem esse bem. Então, a partir ali de R$ 1.800 mensais, aproximadamente, para essas cartas, que vai gerar em torno de R$ 600 mil, dentro de um plano parcela reduzida, a hora que ele é contemplado, a parcela volta para o valor normal, só que também agora ele tem um ativo que está rentabilizando, ao qual ele vai dar continuidade no pagamento das parcelas. Então, a gente tem, ali na Monteu, a gente parte desse princípio, né, de créditos que, de fato, o nosso cliente vai conseguir ter ali acesso a um patrimônio que faça sentido. Se a minha pergunta não fizer sentido, pode Fica falar. tranquilo. Começo a montar uma carteira contigo, qual que é uma expectativa realista de rentabilidade ano nesse modelo? Então, quero começar a investir contigo, quero começar a fazer minha carteira, mas vou comparar lá com o meu investimento na renda fixa, que eu sei que me dá 13, 14 ao ano. Legal, bacana. Ótima pergunta, na verdade. Só que pensa assim, eu falo que a gente precisa comparar banana com maçã. Essa estratégia, eu coloco ela como uma estratégia de renda variável e não como uma estratégia de renda fixa. Então, por isso que não dá para a gente comparar muito com renda fixa. Renda fixa é quando eu tenho ciência de qual é a minha rentabilidade, por mais que oscila ali o CDI, mas eu sei, eu ganho 100% do CDI. A única coisa que vai oscilar é o CDI. Então, o que é a renda fixa? Quando eu sei quanto eu recebo no momento que eu faço o investimento. O que é renda variável? Eu não conheço a minha rentabilidade real até o êxito desse investimento, né? Então, por exemplo, essa estratégia, eu coloco ela como uma estratégia, sendo uma estratégia de renda variável, mas que ela traz uma segurança muito parecida com a renda fixa. Porque consórcio, você não tem riscos envolvidos. Então, a tua rentabilidade vai depender, primeiro, de qual estratégia você quer seguir. Eu quero vender a minha carta. Nós estamos falando de um retorno que pode começar em 5.328%. Fala, poxa, 5.328% sem correr riscos? Não existe. Existe, você pagou uma parcela, você foi contemplado, você vai vender essa carta geralmente ali por uma média de 20% do valor da sua carta de crédito, que é o valor que qualquer um daria num financiamento, né, de entrada. E esse retorno ele vai diminuindo à medida que você vai pagando parcela. Então, o teu retorno está relacionado ao momento da sua contemplação, entre o valor das parcelas que você pagou e o valor de venda. Aí a Monteu entra depois com os lances para acelerar isso de uma maneira eficiente. Existe prazo? Não, em consórcio o único ponto é que não existe prazo de contemplação. Qual é o ponto que a gente tem que analisar aqui? E se eu quero ir para alavancagem patrimonial? Comprar imóveis. Se eu quero comprar imóveis, vamos pensar do seguinte ponto de vista. Vamos pegar vamos trazer uma média aqui, embora não existe média em consórcio, mas vamos pegar o pior cenário, que seria, pode sair no primeiro mês, pode sair no último. Então, eu tenho uma média de 50% do tempo. Se eu comprasse o imóvel, mesmo em 50% do tempo, eu teria descapitalizado 50% desse imóvel. Eu paguei até a contemplação, vou comprar um imóvel de 100%, mas eu estou comprando ele, na verdade, por 50% do valor, porque eu só descapitalizei 50%. Os outros 50% entra a carta de crédito. Quem vai acabar de pagar esse imóvel? Meu inquilino. Então, primeira vantagem que eu tive aqui é que eu comprei o imóvel de 100% por 50%. Porque os outros 50% quem vai pagar é meu inquilino, ao invés de eu pagar à vista. E no tempo? O tempo que esse dinheiro ficou no caixa da minha empresa, numa aplicação, ele tem que ser contabilizado ao meu favor. Então, você não precisou abrir mão da sua renda fixa de 14% ao ano para investir em parcelas mensais de consórcio. Se você compra um imóvel à vista, você precisaria abrir mão da sua aplicação financeira ou tirar da empresa. Então, nesse exemplo especificamente, o que vai acontecer com o retorno do seu aluguel? Ele vai dobrar também. Porque num cenário, exemplo, que eu recebo 1% do meu imóvel de rentabilidade, vamos colocar assim, eu compro um imóvel de 1 milhão e recebo 1% de rentabilidade. E num outro cenário, onde eu faço isso com a carta de crédito, onde eu paguei 500 mil, os outros 500 mil quem paga é o consórcio, e eu estou tendo os mesmos 10 mil de aluguel, o que aconteceu com o meu retorno? Foi para 2%? E quanto que eu descapitalizei? 500 mil. E eu preciso contabilizar também o tempo que eu fiquei capitalizando isso na minha empresa ou numa aplicação financeira. Então, respondendo, eu sei que uma resposta foi um pouco mais longa, mas é para você entender que assim, a relação que a gente traz eu não consigo te dar comparar uma rentabilidade exatamente fazendo uma correlação com a renda fixa. O que eu consigo trazer você cria possibilidade de alavanca que a renda fixa não traz. Qual a diferença da renda fixa numa estratégia como essa? É que aqui, ainda que você tenha uma segurança parecida com a renda fixa, você cria possibilidade de alavanca que pode dar 10% ao mês, pode dar 20% ao mês, 50% ao mês, ou você também cria possibilidade de alavancar patrimônio e investir no mercado imobiliário. Por exemplo, o cliente que contempla lá na Monteu, que paga uma parcela, ele comprou o imóvel por uma parcela, porque quem vai acabar de pagar agora é o inquilino.
Então não existe percas, o que existe é uma mudança de estratégia. Em alguns momentos vai fazer mais sentido vender a carta, em outros momentos vai fazer muito mais sentido fazer essa formação de patrimônio, de renda passiva, se alavancando com a carta de crédito. E eu entendo aqui, adorei também a explicação, que um dos serviços que a Monteu presta é auxiliar nessa decisão. Legal. De como eu monto essa carteira, de como posso... É uma afirmação verdadeira aqui para o nosso ouvinte? Ótimo. Então, acho que para finalizar, para vocês entenderem o que a Monteu faz, o que as administradoras fazem e o que elas não fazem. Qual que é a diferença da Monteu? É que a Monteu ela é de fato uma empresa, ela é uma consultoria, uma assessoria para fazer aquilo que a administradora não faz. Então, por exemplo, os lances, todos os meses você tem que ofertar lances para aumentar a sua possibilidade de contemplação. E são lances que a gente trabalha do próprio crédito, o cliente não precisa tirar nada do bolso se for contemplado, paga o lance com a própria carta. Esses lances são feitos mensalmente por quem? Pela Monteu. No caso de você contratar com um banco ou com uma administradora, quem tem que fazer esse lance é o cliente. Então, perceba, a gente já facilita isso. Segundo, se eu contemplei, eu quero vender essa carta no mercado. Você pode ter contemplado uma carta no banco e falar, eu vou vender com ágio. Você não é o seu know-how. A Monteu que vai dar essa liquidez para o cliente. Então, a gente também te dá essa liquidez. Terceiro, contemplei, quero fazer todo o processo de faturamento. Você vai entrar num 0800 lá da administradora, né, e não vai ter nenhum suporte. A Monteu que faz todo esse processo de faturamento para o cliente. Quero comprar imóvel. A gente entrou agora com uma assessoria que a gente também te ajuda a escolher o imóvel. Qual a localização? Qual que rentabiliza melhor? Né? Qual o melhor administrador para eu colocar para administrar? Então, a gente entrou também com essa assessoria imobiliária. Qual que é o custo desse trabalho? Nenhum. O cliente não paga nada para a Monteu. A gente é remunerado pela administradora, assim como um corretor de seguro é remunerado pela seguradora. Então, a Monteu, de fato, ela entra fazendo uma assessoria daquele consórcio, mas o valor de aporte que o cliente faz não é na Monteu, e sim numa administradora de consórcio parceira da Monteu. Perfeito. Sensacional, meu amigo. Não é à toa que vocês estão crescendo tanto aí. Valeu. E quem tiver dúvida, gostou e tiver dúvida, deixa aqui uma pergunta. Ou vamos passar a rede social da Monteu? Claro, Monteu Investimentos, né? Ali é só procurar a gente no Instagram, Monteu Investimentos. Já vai se deparar de cara lá com o nosso garoto propaganda, Rodrigo Fara, né? Do Acelera Aí. Do Acelera Aí. E o site monteu.com.br. Perfeito. Já gostei, vai ter gente te chamando lá. Vamos entrar na nossa pauta aqui. A gente tem alguns quadros. A gente vai começar com o quadro que eu mais gosto, que é Conta um Segredo Aí. Quero que você conte um segredo, que você já faz muito podcast, já fala pra cacete. Quero que você fale alguma coisa que você nunca contou em nenhum outro canal de divulgação. Pode ser do começo da tua carreira, pode ser pessoal. Cara, que pergunta, hein? Já começou brabo, hein? Segredo. Cara, um segredo. Poxa, Lan, que pergunta, cara. Relacionado à profissão ou à vida pessoal? Você escolhe. Um que não te dê problema quando acabar o podcast. Ixi, Maria. Cara, um segredo. Lá do comecinho. Lá do comecinho. Caramba, a galera abre aqui mesmo, segredo. Rapaz, que eu não tenha contado no podcast, a gente faz bastante podcast. Deixa eu pensar. Cara, que eu sempre fui um cara... Bom, vamos lá, segredo. E esse talvez me traga problema no final do podcast. Mas a cara sabe. Esses são os bons, hein? Eu sempre fui um cara muito tímido. Mas... Aí é legal a questão de você ter mentores, né? O meu mentor, no caso, foi um primo meu, que ele era o oposto, ele não tinha timidez. Então, eu aprendi com ele não ter timidez, nunca fui um cara muito bonito, igual você. Então, a maneira que eu achei de ficar com as meninas, na época eu era solteiro, né? Eu falei, poxa, eu tenho que ser um cara mais descolado, comunicar melhor, mais desinibido. E aí, cara, eu fui literalmente assim, passei por cima da minha vergonha, aprendi com o meu mentor, depois execução. Então, se a gente for ver, tem uma correlação aí com o empreendedorismo. Total. Né? Aprendi a lidar com a rejeição, muito rejeitado, mas isso depois foi recompensador, porque quando eu saí com meus amigos, que eram mais bonitos que eu, mas eram tímidos, eu acabava tendo uma certa vantagem. Eu nunca contei isso, que é a minha vida ali de solteiro, antes de conhecer minha esposa maravilhosa, que eu amo ela, mas ela já... Mas
Tá aí um segredo. Eu vou puxar um negócio aqui que eu sei que gerou polêmica recentemente. Meu Deus do céu. Eu quero que Realmente, você fale. Vamos terminar. Hoje vai dar problema. Eu quero que você conte isso. É correlacionado com a tua resposta, meu amigo. Tem que puxar. Sim, isso aí. Eu vi um recorte que eu vi que muita gente falou, uma tese importante, mas que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Queria que você me contasse um pouco mais sobre isso. Uma frase que me impactou quando eu vi lá que o recorte de um dos projetos seus, que um entrevistado respondeu para você o seguinte: não, você sabe se o cara é um bom vendedor, se a mulher dele é bonita ou não. Quero que você me conte sobre isso. E ele explicou o contexto. O impacto no início do vídeo é forte. Falei, caramba! Mas aí quando ele explica o conceito, é muito bom. Queria que você explicasse aqui, porque é correlacionado com isso que você acabou de dizer. Não, perfeito, você puxou perfeitamente. O Vini Pacheco, um abraço para ele, adoro o Vini Pacheco. Vini Pacheco. Verdade, assim, ó. E depois que ele falou isso, eu fiquei refletindo, né? Vendedor bom não tem mulher feia. Vendedor bom tem mulher bonita. E mulher vendedora também não tem homem feio. É isso. Tem vale para os dois. Vale para os dois, vale para ambas as partes. E, cara, e é fato, porque assim, ó, se você aprendeu a se vender, pensa o seguinte: o vendedor ele está o tempo todo, ou ele está vendendo uma ideia, ou ele está vendendo um produto, ou ele está vendendo um serviço. Isso. Então, até para se casar, você precisa se vender. Óbvio. Então, se o vendedor ele é bom, ele vai se vender da forma correta e, para mim, se aplica perfeitamente. Porque, como eu mesmo disse, né, eu não era o cara mais bonito, mas casei com a mulher mais bonita de todas, porque eu sabia me vender e a minha habilidade de vendas me ajudou muito. Então, já sabe, se você está com uma mulher... Muito bom. Se você está procurando casar, né? E não está dando certo, é porque você precisa aumentar suas habilidades de vendas. Então, você não precisa ser mais bonito. Você precisa aprender a ser um bom vendedor. Então, se você não tem essa autoconfiança no que você tem capacidade de fazer, no que você tem capacidade de conquistar, como é que você vai gerir o teu negócio, cara? Como é que você vai ser... O empreendedor é o cara que dá o rumo, dá o norte, ele que dita o ritmo do crescimento do seu negócio. Então, premissa número 1 é você acreditar em você mesmo. Né? E eu vejo muita gente com essa insegurança, às vezes com dúvida. Né? Não tenha dúvida, meu amigo. É você que vai tomar porrada, é você que vai apanhar, olho para frente, declare o seu futuro. Aprendi isso recentemente com um dos meus mentores. Uma coisa que te sustenta a qualquer obstáculo. Declare o seu futuro, eu vou chegar lá. O que vai acontecer aqui no presente é a busca do que você declarou que vai acontecer com o teu futuro. Então, Caraca. Ninguém segura. A gente teve que declarar muito o futuro, né? Nossa, nem me fale. Próximo quadro, meu amigo. Todo mundo tem em comum. A gente chama de Acelerei. O dia mágico que você sabe que daquele ponto em diante tudo ia mudar para você, tua carreira, teu negócio. Qual foi esse teu dia mágico, teu dia do Acelerei? Cara, o dia que eu descobri o conhecimento. Para mim, eu tinha descobrido o fogo. Pensa o seguinte... Eu usava esse termo na época, eu falava assim, eu sempre fui um burro motivado. Né? Sabe o que é o burro motivado? É aquele cara que trabalha muito, é esforçado, mas no final do dia se sente cansado e não consegue ter resultados. E eu entendi que eu era escravo da minha falta de conhecimento. Então, logo eu não tinha conhecimento, logo eu não conseguia ir para um próximo nível. Quando eu entendi isso, e é louco, porque eu falo isso, né, o Tuca, grande amigo nosso que a gente teve lá em Manaus com ele, ele fala assim, cara, sabia que você virou uma chave para mim? E depois eu vi isso de muita gente, porque eu falei isso num podcast. Eu falei assim, eu não sabia que o dinheiro estava no conhecimento. Se eu soubesse que o dinheiro estava no conhecimento, eu tinha lido 30 livros por mês. Na escola eu detestava. Cara, acho que é um padrão, né, entre os empreendedores de sucesso. Eles não gostam de estudar, faz parte do fundão. São fazedores, né? São fazedores. São fazedores. E a gente, acho que pega esse ar vindo do colégio, a gente tem que ficar lendo, repetindo, e aí acho que a gente acaba perdendo essa vontade da leitura. Mas é que não me explicaram que tinha uma correlação entre sucesso e conhecimento. Eu sabia disso. Quando eu descobri isso, que foi por volta ali de 2018, até então a gente não tinha um negócio, a gente era o nosso negócio, era o eu negócio, né? Aí eu comecei a ler livro, e eu não lembro exatamente aonde que foi essa virada, se eu ouvi de alguém. Eu falei, cara, eu ouvi de alguém que falou mais ou menos assim, você imagina o seguinte, o cara sai do zero e constrói 1 bilhão. Aí ele fala assim, cara,
eu vou te ensinar como fazer 1 bilhão. Aí esse cara vai lá e coloca num livro e custa R$30. E você não paga R$30 por, sei lá, 15 anos de erros e acertos que o cara teve. E eu falei assim, caraca, foi profundo, hein? Não tinha pensado para pensar dessa forma, né? Falei, vou ler. Ler o quê? Harry Potter? Não, nada contra Harry Potter, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, não quero aprender a ser bruxo. Eu tenho que ler aonde eu preciso me desenvolver. Então, se eu quero construir uma empresa, eu preciso aprender sobre gestão. Se eu quero vender mais, eu preciso aprender sobre... Se eu quero ter mais clientes, eu preciso aprender sobre marketing. Se eu quero vender mais, eu preciso aprender sobre vendas. E se eu quero montar um time, eu preciso aprender sobre liderança, recrutamento e seleção. Então, eu coloco conhecimento direcionado aonde eu preciso me desenvolver. Segundo ponto, com quem eu vou aprender, mais importante do que eu estou aprendendo. É um outro erro que as pessoas cometem. Então, de quem é aquele autor? O que ele realizou para me ensinar? Porque muitas vezes você tem o quê? Teoria. E aí você precisa de pegar alguém que realmente passou por aquilo na prática. Tá cheio de palco aí com gente só com teoria, né? Muita teoria, tem muitos gurus ainda. Então, assim, você tem que tomar cuidado com da onde você está absorvendo essa informação. Senão pode ser pior. Sim. Você absorver com alguém que fala que tem conhecimento, o cara fala que você vai ficar rico, te ajudando. Mentor de palco, né? Vendendo curso para você ficar rico. Ele fica rico vendendo curso para você, dizendo como você vai ficar rico. Então, para mim, a principal aceleração que eu tive foi quando eu tive consciência disso. Porque daí eu comecei a ler livros, ouvir podcasts, comecei a fazer muitos cursos. E aí, quando você combina conhecimento com vontade e execução, mágica acontece na sua vida. Acho que eu só acrescentaria um ponto aí, também conviver com pessoas que estão na mesma vibração, né? Com toda certeza. Eu acho que isso também impulsiona demais. Você tem que ter noção que as pessoas mais próximas de ti são a sua média. Então, quando você dá um upgrade, começa a conviver com pessoas que têm a mesma mentalidade, estão com o mesmo propósito de crescer o seu negócio, de desenvolver, de provocar impacto social através de geração de emprego. Eu, pelo menos, respiro muito isso, né? Eu quero... uma coisa são as nossas amizades pessoais, outra coisa é o seu aspecto ali. Para mim é muito mais profundo do que networking, né? Todo mundo fala de networking, para mim não é sobre isso. Quem são um grupo de empresários que eu quero conviver, que eu quero trocar informação, que eu quero dividir minhas dúvidas, mas que estão na mesma vibração que eu, estão no mesmo, querendo ir para o mesmo caminho. Quando você acha esse grupo, e não necessariamente são amigos, tá? Eu aprendi muito com isso. Eu participo de alguns grupos, tem alguns que a gente convive juntos ali. Nem todo mundo é amigo. É consequência você virar amigo. Mas tem caras que eu gosto de estar ali trocando informação, de eu ver o que esse cara publica no grupo do WhatsApp. Às vezes eu estimulo, cara, eu não gosto muito do jeito que aquele cara faz, mas ele pensa diferente. Deixa eu trocar uma ideia aqui com ele. Cara, eu já recebi tanto input completamente diferente, porque se fala tanto hoje em dia de diversidade, de ampliar, né? Na verdade, você tem que conviver também com diversidade de pensamento, né? O contrário, eu falo muito isso, tá? O pensamento contrário ao seu te ensina demais. Geralmente, quando você se bate de frente com o pensamento contrário da tua convicção, surgem caminhos diferentes que você não imaginava. Quando você só tem do outro lado amizades que está sempre concordando contigo, que está sempre, que legal, hein, isso que você está fazendo, você não tem o contrário. Não tem o contrário, você não pensa diferente. Eu recebi, cara, no começo da Acelera aí, a quantidade de posicionamento contrário que eu recebi, de amigo, cara, de cara do mercado, líder de mercado, chegava para mim e falou: você é maluco, cara, esse negócio não vai dar certo, por que você está fazendo isso? Você tem carreira consolidada, para que você vai mexer com essa história agora? E foram esses pensamentos contrários que eu ia recebendo que eu saquei. Falei, cara, era comum. Cada vez que eu tomava uma porrada contrária, eu achava uma saída nova. Vinha um pensamento contrário, eu achava uma saída nova. Então, somando aí o que você falou, cara, é isso, né? Tem que buscar conhecimento. Hoje, acho que a humanidade nunca foi tão democrático você buscar esse conhecimento, né? Antes de você, às vezes, ter recursos para fazer um curso, o que tem de livro, o que tem de podcast, o que tem de conteúdo gratuito hoje no YouTube, o que você precisa, eu só vou fazer uma recomendação adicional na fala aqui do meu amigo, faça um autodiagnóstico. Eu, quando eu comecei a Acelera aí, eu fiz esse autodiagnóstico. Quais eram as minhas fraquezas quando eu fiz o Acelera aí? E eu fui buscar, primeiro,
conhecimento, conteúdo, parcerias para as minhas fraquezas, né? E esse autodiagnóstico é difícil de fazer, não é fácil, é doído. Mas comece por aí, que é uma boa dica. Muito bom. Excelente complemento. Vamos lá, próximo quadro nosso. Antes eu vou deixar um recadinho aqui, você que já nos segue, você que nos assiste no YouTube, no Spotify e acompanha os nossos recortes no Instagram. Compartilhe o conteúdo do Fala Aí, compartilhe com seus amigos, deixe sua mensagem, faça sua pergunta, mande uma DM lá pra gente se você tiver alguma dúvida. O investimento que a gente faz aqui é grande para proporcionar esse conteúdo. A agenda dos grandes nomes que a gente traz aqui, a agenda é sempre complicada, mas a gente faz com muito orgulho, faz com muita honra, e a única coisa que a gente pede em troca é esse compartilhamento. Quanto mais você compartilha, e você vai começar a sentir essa vibração. Quando você compartilha o que gera conhecimento, volta, né? A minha agenda é uma loucura hoje, meu amigo aqui sabe disso, mas eu não paro, não deixo de fazer, não deixo de dar uma aula quando eu posso. Porque cada vez que eu faço isso, eu sinto a energia voltando quando você compartilha de forma realmente espontânea conhecimento. Então, compartilhar o Fala Aí, coloca o sininho aí, é a forma que você colabora com a gente. No mundo que a gente vive hoje no mundo da informação, né? Então, antigamente tinha um poder quem tinha o fogo. Depois a gente veio para a era ali feudal, tinha poder quem tinha muitas terras. Aí evoluímos para a era industrial, tinha o poder quem tinha indústrias, né? Hoje a gente vive na era da informação. Então, quem tem o poder? Quem tem o conhecimento, quem tem a informação. Então, a melhor forma de você compartilhar riqueza é compartilhando conhecimento. Então, recomende aí esse podcast que você vai estar presenteando as pessoas que você ama. Próximo quadrinho nosso, a gente faz isso sempre focado pro artista, vou só contextualizar para você, chama Me Deu Inveja. Aquela inveja boa. O artista é quando, cara, um papel que você gostaria de ter feito, um filme que você não foi convidado, mas você gostaria de ter sido convidado, algo que te inspirou. O que você pode dizer, algo que você viu empresarialmente que te deu inveja? Gostaria de ter feito. Pode ser de um concorrente seu, pode ser de outro segmento que não tem nada a ver com o teu. Tá. Algo que me deu inveja que eu vi e não fiz. Cara, eu queria ter... Ou que você fez, não tem problema. Mas é uma inveja boa. Boa. Ah, tá. Eu queria ter criado esse Acelera Aí. Muito bom. Eu acho genial. Eu acho esse projeto genial. São os maiores vendedores do projeto. Eu sei. Eu queria ter tido a oportunidade de ser sócio da Lana Acelera Aí. Boa, Parabéns. Parabéns. Você não só criou um negócio, um modelo de negócio vencedor, disruptivo, mas o propósito principal, você ajuda pequenos e médios a se colocarem numa posição como empresa grande. Bom, a gente vai falar sobre isso, mas qualquer gestor que está ouvindo a gente, se usar o Acelera Aí de maneira estratégica, você consegue criar um brand, um posicionamento tão forte quanto qualquer empresa grande. Então, pô, é genial. Sensacional. Ele ganhou o recorte do episódio agora. Esse vai ser impulsionado, hein, galera? Boa aí. A gente é sincero aqui com a nossa audiência. Mas obrigado, meu amigo. Verdade. E você tá lá, você viu praticamente, quando a gente se conheceu lá no G4 Club, era a fase que eu tinha pós-pandemia ali. O projeto estava ali, tinha 4, 5 colaboradores na estrutura. A gente era, na verdade, um MVP, né? Não podia nem falar que era uma empresa naquele momento, porque a gente tinha validado, eu tinha falado que, eu já tinha estudado um pouquinho sobre o assunto, né? Você só tem uma startup depois que você consegue emitir a primeira nota fiscal. Então, a gente já tinha conseguido vender uma primeira campanha, né? Tinha 1, 2 clientes no projeto, quando a gente se conheceu, então você pôde acompanhar desde o começo, desde o ponto zero ali. E é uma honra aí tá trilhando essa jornada aí. E eu também estou vendo a Monteu nessa trilha também de crescimento exponencial que vocês estão. É muito legal, né? A gente tem uma turma ali, toda ela nessa vibração que eu falei, né? Todo mundo exponenciando os seus negócios. Até arrepia de falar, porque é uma energia muito boa, né? Vamos lá. Próximo quadrinho nosso. Uma boa do backstage. O que é uma boa do backstage? Algo que você faz na retaguarda do seu negócio, que foi
foi uma sacada, foi um diferencial que você construiu, ou algo engraçado também. Às vezes a gente brinca aqui, ó, videocassetadas o artista sempre tem uma videocacetada para contar pra gente. Quando é um empreendedor, um empresário que vem, eu peço para contar algo dos bastidores que pivotou rápido o teu negócio, sabe? Eu brinco, é aquela decisão que você tomou que fez um ROI rápido, algo que você possa compartilhar, é claro. Cara, é difícil esse quadro aqui, hein? Bate pronto assim, meu Deus do Por céu. isso que é bom. Algo que eu fiz que... Da retaguarda, algo da tua retaguarda, ou tem empresário que também, o Nardon, quando contou aqui, contou algo que deu muito errado. Né? É o que você falou, uma decisão errada vira um super aprendizado para o futuro. Pode ser também. Caramba, lembra de alguma coisa aí, cara? Boa, essa história é boa. Ah, Essa é uma decisão que às vezes a gente leva uma vida e não acorda que a gente precisa tomar. cara, foi quando a gente mudou o posicionamento, né? É isso, né? Bom, para quem não conhece a minha história, eu trabalhei de 2009 até quando eu comecei no ramo de consórcio, 2009 até 2018, era aquele burro motivado, era um vendedor porta a porta, não tinha o menor conhecimento de como gerar demanda. E, cara, e aí, assim, ó, sem conhecimento de marketing nem nada, eu entendi que dentro daquilo que eu vendia para o empreendedor, o esforço que eu tinha de vender um consórcio de uma moto ou de um imóvel era o mesmo. Só que o comissionamento ele incide sobre o valor da carta de crédito que você comercializa para o cliente. E eu lembro que quando eu levava essa solução, tinha muitos empresários que falavam, poxa, eu tenho um pouco de urgência, queria uma carta contemplada. Eu falei, pô, se tem tanta gente querendo carta contemplada, se alguém vende carta contemplada, vai ganhar muito dinheiro. E aí eu entendi esse jogo do investidor, que ele poderia lucrar, de fato, atendendo um mercado que tinha uma dor específica. E, na pior das possibilidades, né, se ele não contemplasse num momento hábil para ele fazer a venda dessa carta, ele não perdia, porque ele poderia usar a carta para comprar um imóvel. Ou seja, era uma estratégia segura. E eu lembro que quando eu usei esse discurso da primeira vez, falei, poxa, eu vou encontrar investidores que entendam isso. Olha, você pode estar nessa ponta aqui de vender essa carta, ou você pode, inclusive, usar mas se não, sei lá, paguei mais do que o valor que eu venderia. Não, aí você usa para comprar um imóvel, aluga, né, que é isso que a gente está falando hoje de uma maneira muito mais, né, bem estruturada, por hoje ter o conhecimento de marketing. E, cara, foi uma virada de chave, isso que a Karen trouxe, porque quando eu decidi sair de vendedor para abrir a minha corretora, a minha representação, abrir mão de todos os benefícios ali minha mãe quase... Da segurança, né? Da segurança, minha mãe quase surtou. Falsa segurança. Da falsa segurança. Minha mãe quase surtou, só que eu falei, mãe, eu vou continuar fazendo o que eu faço, só que eu vou ganhar mais dinheiro, porque agora eu não fico preso a uma única empresa, eu posso ter várias empresas, atender o cliente no que é melhor para ele. E na minha cabeça foi isso. E aí, quando eu fiz essa mudança, eu lembro que eu cheguei para uma administradora, né, que era uma administradora parceira, eu falei assim, eu quero fazer essa virada, mas eu quero vender só como investimento. Ela falou, cara, ninguém fez isso até hoje. Ninguém fez isso até hoje, porque quase 100% das cotas são vendidas para aquele cara que tem, você vai vender moto, carro, você vai vender imóvel, você vai vender tudo, só que você vai vender também para todas as necessidades. Eu falei, mas isso é o que todo mundo faz. Cara, não, eu vou vir nessa linha aqui, ó, é o que eu quero. E aí foi realmente assim um salto no abismo, mas para mim não, porque eu vi que o pitch funcionava muito bem, sabe? E aí a gente escalou, e aí, bom, depois o resto é história, a gente acabou virando referência nesse segmento, né? Depois outras pessoas modelaram a gente, né? Eu chamo de modelar, né? Porque é um nome bonito para copiar, mas copia quando você dá Ctrl+V, né? As pessoas realmente se inspiraram na gente. Você só é copiado quando você faz algo muito bom. Exato. E é muito melhor ser aquele que está sendo copiado do que aquele que está copiando. Significa que você está sempre um passo à frente. É isso. E, na verdade, muitas pessoas, né? Não, de fato, assim, eu coloco mais como modelar mesmo, porque a gente inspira muitas pessoas e eu sempre compartilho muita informação, mas foi algo ali do backstage ali que teve que ter coragem, né? A gente teve essa coragem e hoje a gente é recompensado pela essa coragem que a gente teve lá atrás. Sensacional. Muito bom, meu amigo. Nosso próximo quadro é um case aí. Eu quero que você dê a referência de algum cliente da Monteu que você possa compartilhar, não precisa falar o nome dele, quando mexe com investimento, a gente mexe com fala de privacidade também. Eu gostaria que você desse um case real de um cliente de vocês, qual foi um resultado que ele teve, só para a gente tangibilizar. Você falou de uma maneira muito didática. Tá? Eu pessoalmente, tinha muita dúvida sobre esse formato, eu sou meio conservador na hora de investir, gostei muito e deve ter muita gente que está escutando aqui a gente hoje com essa mesma sensação. Acho que para fechar esse ciclo, seria legal você dividir aqui um case aí de algum cliente seu que você possa falar.
Legal, bacana. Então tá. Bom, na verdade tem vários, né, cases, né? A maior parte dos nossos clientes ainda, eles acabam optando pela venda da cota. Inclusive tem mentor do G4 onde a gente participa, que não, além de a gente já trouxe 4 contemplações para ele. Todas foram pela gestão da Monteiro, porque foram por lance, mas mesmo quando você contempla por lance, você paga o lance com a própria carta e vende o seu crédito pelo valor líquido. Resumindo, é isso. Mas a gente conseguiu trazer para ele essas 4 contemplações em 2 anos, por exemplo, né, e o retorno que ele teve, a gente fez uma comparação com os investimentos atuais que ele tem. Ele investe em várias frentes, desde startup, fundos, imóveis. E foi engraçado porque quando a gente conversou, ele falou assim, cara, eu invisto em várias coisas e somando todos o retorno total que ele teve, ele falou, bom, eu fiz aqui alguns cálculos, né? Levaria, sei lá, 360 anos na renda fixa para ter essa mesma rentabilidade. 260 anos? 360 anos. Nossa! Ou seja, eu troquei 360 anos por 2 anos. Com a mesma segurança. Só para o pessoal entender. Consórcio, É isso que é importante, isso que me chamou a atenção, tá? Não, Você e tem a investimento possibilidade conservador. de ter ganho de renda variável de altíssimo risco, sem o risco. Sem o risco. Não é, tá certo o que eu falei? Exato. Você tem a possibilidade. Pode ser que na linha do tempo da contemplação diminua essa vantagem. Vamos falar assim, se eu entendi direito. Isso Vou falar mesmo. do jeito leigo aqui, que Não, eu acho que tá corretíssimo. conecta. Então, vamos lá. Estou lá no meu cenário lá super conservador. Poxa, faço uma operação contigo, vou pegar um pedaço da minha carteira, vou destinar aí para a gente montar uma estratégia juntos. Eu tenho a chance de trazer um ganho de investimentos de altíssimo risco, como criptomoeda. Boa. Vamos falar assim. E se o pior cenário, por exemplo, quando eu vou na criptomoeda, pode virar pó. Posso ter um super ganho. Esse ano, por exemplo, está muito bom. Né? Eu ponho lá um pouquinho, fiz lá 100 e poucos % com criptomoeda. Cripto você tem uma certeza, né? Então, fazendo uma adenda aqui para o Alan, que se você não comprar, ela vai subir, e se você comprar, ela vai cair. Ela vai cair, é isso. Mas eu entrei na onda certa, comprei na hora certa, eu vou sair. Boa. Já comecei a sair já, porque eu estou sentindo negócio. Mas é um puta de um risco, porque ela pode virar pó. Né? E aqui não, né? Eu posso ter talvez um ganho superior ao da cripto, com a segurança de que se nada der certo do planejado, o ganho normal, vamos falar assim, já é muito bom. É muito bom. Ou você usa a carta para comprar imóvel. É isso. Sem precisar descapitalizar. Ou levei até o final. Levou até o final, você não precisa comprar imóvel. Daí você resgata o valor da carta com correção. É quase que fazer uma analogia ali, poderia fazer uma analogia com uma previdência privada, onde eu vou fazendo aportes mensais e resgato no futuro. Então você cria possibilidade de alavanca. Está corretíssimo que... E eu acho que, pelo que eu entendi, com a prestação de serviço de vocês, eu tenho a chance maior aí de montar uma estratégia de antecipação disso com os lances. Isso. E aí, trazendo um outro case... Eu ajudo, me corrija se eu estiver errado com essa frase, com a gestão de vocês, eu faço a minha sorte ficar mais próxima. Você acelera esse processo, né? Você isso. acelera essa sorte. É isso. E isso é um case mais voltado ali, porque a gente tem vários, né? Todos os meses, para venda da cota, mas agora trazendo case para alavancar de patrimônio. E é engraçado, porque assim, ó, tem clientes, vamos falar, a gente falou de aportes a partir de R$ 1.800. A gente tem clientes lá que colocam R$100 mil por mês. Por quê? Inclusive, né, esses investidores que tiveram muito êxito, eles entenderam justamente isso. Falaram, cara, para que eu vou comprar imóvel à vista, se eu posso deixar esse dinheiro na minha empresa, rentabilizando, e eu vou formar patrimônio com o capital dos outros. Eu vou me alavancar. Então, por exemplo, a gente agora aqui, e eu faço muito esse estudo aqui em São Paulo, por exemplo, a gente está comprando um estúdio para um cliente, contemplou, que tem uma parcela de 2.662. Esse estúdio, que é de 458, eu estou conseguindo por 390. E ele está deixando uma rentabilidade Airbnb, porque daí a gente já pega o histórico da administradora, ou seja, tudo muito bem. Pô, um bom bairro aqui, Vila Olímpia, Moema, Jardim, você vai pegar... Por isso que eu falo, é uma combinação de fatores. E ele está deixando, ele deixa aproximadamente de 4.200 a 4.800 líquido, já descontando despesa da administradora, energia, tudo. Ou seja, se eu tenho 2.600 de parcela e eu tenho ali uma média de 4.600, eu pago a minha parcela, ou seja, e o cliente muitas vezes paga uma parcela só. Ele está comprando um imóvel, ele vai ter a valorização desse imóvel. A valorização do imóvel, ele vai ter o principal sendo pago por terceiros, pelo inquilino. O que sobra para ele consegue fazer uma outra carta do mesmo valor. Ou seja, a estratégia se retroalimenta sozinha. Cara, isso daqui para a formação de renda passiva, carteira de renda passiva, na prática, absurdo. Para tangibilizar muito. Imagina um modelo tradicional, eu tenho lá os 400 mil para comprar vou comprar aqui um
um loft para investimento. Vou lá aportar R$400 mil para lá comprar à vista esse lote. Em vez de comprar à vista, eu poderia comprar quantas cartas contigo? Cara, essa é uma conta, certo? Sim, essa é uma conta. Eu falo que uma média ali de 4 a 5 imóveis. Imagina. O que você levaria para, em vez de ter um imóvel, você poderia ter uma média de 4. É isso. Essa, para mim, é a melhor tradução. Muito bom, meu amigo. Parabéns pela... E acho que o grande diferencial, ficou claro aqui, não é só a ideia da alavancagem, né? É o parceiro que vai operacionalizar ela junto com a gente. É isso? Isso faz toda a diferença. Muita. Isso faz toda... É o grande diferencial nosso, né? Ser uma assessoria onde não existe assessoria. Você ganhou um cliente aqui hoje. Aí, bom. Segundo já, hein? Antes da próxima pergunta, eu quero que você dê um testemunho muito franco aqui, tá, amigo? Você já é cliente da Salera há algum tempo. Eu queria primeiro que você falasse aí da tua experiência como cliente aqui nosso, para deixar aqui uma visão para o empreendedor. Mais do que eu falar da Salera aí, que eu acho que a gente... o capítulo aqui 30 e alguma coisa, a gente já falou bastante. Eu quero que você divida com o nosso ouvinte, quem está nos assistindo, com você como um empreendedor de sucesso, que está crescendo numa curva muito exponencial, qual é a estratégia que você faz de uso do Acelera aí? Acho que o que é o Acelera aí a gente já falou bastante aqui no Fala Aí, mas eu nunca fiz essa pergunta, né? Como você, como empreendedor, usa estrategicamente o Acelera aí? Queria que fosse inaugurada essa pergunta diferente aqui contigo. Para quem... Eu tenho certeza que depois dessa resposta, vai ser uma resposta verdadeira de um cliente, porque todo mundo que vem falar comigo da Acelera, eu falei, Paulo, é 100% de conversão. E você que está ouvindo, você vai entender que se ele não é cliente, ele vai ser cliente. Não tem como. Porque assim, pensa assim, como gestor, você está numa posição de sempre buscar eficiência. Na Monteio, por exemplo, hoje a gente é uma empresa de 400 milhões em vendas. Para vocês terem uma ideia. Só que a gente construiu isso com um time comercial de 20 pessoas. Nossa. Quem vende a mesma produção que a Monteio vende, tem 3.900 vendedores. Olha só a diferença. Eficiência. O que é eficiência? É você pegar um que entrega por 40. Eu não quero ter 40 vendedores, eu quero ter um que entregue por 40. O Steve Jobs dizia isso. Que um bom programador chega a entregar 10 mil vezes mais retorno do que um programador mediano. Então, assim, como gestor, você está buscando eficiência, né? Então, se eu tenho um time comercial enxuto, mas que entrega uma força comercial de 4 mil vendedores, logo eu tenho mais EBITDA para o meu negócio, né, um lucro maior, eu tenho uma capacidade de gerenciamento muito menor, porque daí eu não preciso ter tanta gente para gerenciar, né, pessoas, muito complexo. Por que eu estou falando isso? Estou dando um exemplo de eficiência. A mesma coisa acontece com o Acelera aí, você consegue ser eficiente. Em que ponto? No meu caso... E isso eu posso validar assim, com toda certeza para vocês. Hoje, o meu core business é venda. Então, eu aprendi a montar times de venda de alta performance. Eu entendi como funciona o jogo da venda. Venda está relacionada à confiança. Confiança. Perfeito. Como eu gero confiança no meu cliente? Então, se você não está vendendo o que você gostaria, ou porque você não está gerando confiança suficiente, porque a tua empresa não gera confiança, ou porque os teus vendedores não geram confiança na reunião, na hora que ela entra na reunião. Então, o grande desafio é como eu consigo gerar confiança. E você pensa o seguinte, quando você pega a imagem de um artista e você associa ele à sua marca, você está gerando confiança. Autoridade. Está gerando autoridade e confiança. A Monteio, embora a gente é uma empresa de Maringá, Paraná, 95% dos nossos clientes não estão em Maringá, eles estão a nível nacional. Então, eu precisava associar a marca da Monteio. Claro que tem outros indicadores que geram confiança. Então, por exemplo, a gente, em 14 anos de empresa, não tem nenhuma reclamação no Reclame Aqui. O NPS, que é o Net Promoter Score, nunca ficou abaixo de 90, né, que empresas como Disney, Apple e Amazon, que tem esse NPS. Excelência. Se digitar Monteio Investimento no Google, você vai ver lá que tem centenas de avaliação. A gente anota 5 estrelas. Então, isso é o quê? Confiança, porque eu entendi que você precisa gerar confiança. Você entrega. Exatamente. E agora, quando a gente também está falando de construção de marca, a gente também está falando em gerar mais confiança. Então, para mim, eu nunca fiz uma campanha com a Acelera aí de campanha para prospecção de clientes. Perfeito. O meu foco no Acelera aí foi como eu consigo gerar mais confiança associando a minha marca a alguém também de confiança, que o público olha e confia. E aí a gente usou isso de maneira muito estratégica.
Então, assim, quando você tem ali no site, né, um garoto propagando, que no nosso caso ali é o Rodrigo Fara, eu estou sendo visto no Brasil inteiro, mesmo eu sendo uma empresa local, De Maringá. pagando um valor infinitamente muito inferior do que eu ter uma imagem exclusiva. Mas a percepção do público, do meu cliente, ela é a mesma. É isso. Então, É a eficiência que você eficiência. falou. Mesma lógica da eficiência. É eficiência. Para que gastar uma tonelada de dinheiro, né, para você ter exclusivo, se você consegue passar, se o objetivo final ele vai ser alcançado da mesma forma, passar essa percepção de imagem associativa e autoridade, confiança, com uma fração desse valor. Por isso que eu acho genial. A gente renoveja para o ano inteiro. Então, assim, tá trazendo cliente, não é esse o objetivo. E tá tudo certo, porque eu sei que também traz muito cliente, Sim. né? Mas o meu objetivo é o quê? Aumentar a confiança no meu cliente. Automaticamente eu vejo a minha taxa de conversão aumentar. Se eu tinha uma taxa de 15% que foi para 30%, eu dobrei o meu faturamento, não trazendo mais clientes, mas aumentando a percepção de confiança no meu cliente, que vai gerar mais conversão no meu time comercial. Mas o que você falou aqui é muito importante, né? Às vezes o empresário acha que só a comunicação vai resolver tudo. Nunca. Esquece. Ele é um dos fatores importantes que vai conectar com a qualidade do produto que você oferece, vai conectar com a qualidade do atendimento que você oferece, vai conectar com a entrega que você oferece, com os diferenciais competitivos que você tem. Quando você tem todos os fatores juntos, você cresce, né? Eu falo sempre isso. Às vezes as pessoas acham que vai ser mágica a comunicação. Não é. Não é para o cliente do Acelera.ai e não é para uma multinacional que investe, às vezes, bilhões em comunicação e tem um serviço ruim e não consegue crescer, né? Mas você sacou, né? Acho que uma das missões nossas, que está no nosso posicionamento estratégico lá, democratizar o acesso à comunicação de qualidade. Porque a comunicação todo mundo pode fazer hoje. É muito acessível, né? No celular, você consegue criar alguma coisa hoje. É muito simples. O que a gente faz é trazer grandes nomes que vão emprestar essa reputação para a tua marca, vão emprestar essa autoridade para a tua marca de forma muito eficiente para o estágio que você está de crescimento. Então, é o mesmo efeito que você me contou agora, é um dos segredos do teu negócio, né? Um vendedor da Monteu equivale a 40 dos meus concorrentes. Isso é pura eficiência. O Acelera.ai é a mesma coisa, né? Você traz um artista que custaria milhões pela fração do custo disso, proporcional ao tamanho da sua cidade, onde está a sede do seu negócio. Muito bom, meu amigo. Você fez um belo resumo aqui. Obrigado por estrear essa nova pergunta. Que legal. Próximo quadro nosso, agora você vai poder se vingar. É o Fala Aí invertido. Fala aí! Você pode fazer uma pergunta para mim. Sabia. Ele já me entrevistou lá no Receita de Sucesso. Verdade. Caramba, vai ter tanta pergunta. Eu te faço uma pergunta? O que você quiser. Aproveita. Tá bom. Eu fizer. Ixi, caramba. Vamos lá que agora a resposta é grande, hein? Tá. Dentro desse tempo que você está com o Acelera.ai, o teu objetivo é auxiliar o cliente com comunicação, com estratégia. Acho que tanto do ponto de vista brand, quanto do ponto de vista prospecção de cliente. Quais são os padrões que você identifica de crescimento dentro das empresas que você atende, que diferencia o pequeno para se tornar médio, que depois se torna grande? Existem os padrões que podem ser aplicados em qualquer negócio de crescimento? Perfeito. O que é comum? Eu vou falar o que é Hoje, quando a gente começou com a Acelera.ai, eu atendia 20 segmentos da economia. Hoje são mais de 200 segmentos. São 160 segmentos, para ser mais preciso, com os subsegmentos, são mais de 200. O que é comum, independente se é uma floricultura, se é uma concessionária de carro, se é uma empresa de investimentos. A gente tem um cliente em Florianópolis que é um estaleiro que vende iate. Quando eu fiz o Acelera.ai, nunca pensei que um cliente ia vender iate com a Acelera.ai. Caraca. É muito doido. Mas o que é ponto em comum? E a tua pergunta é muito boa por isso. É você entender que existe hoje, é um pouco ultrapassado, mas ele é bom, o fundamento dele é importante, né? Porque hoje a gente fala muito de flywheel. As empresas que crescem conseguem criar ecossistemas de vendas que se retroalimentam. Mas para você chegar no flywheel, você tem que entender a concepção de funil muito claramente, quais são as 3 principais etapas dela. Então, quem tem sucesso com a Acelera.ai, e não é à toa que a gente tem 5 mil clientes hoje, entendeu que o jogo da comunicação e 90% dos nossos clientes são o que eu chamo de pure play digitais. São clientes que só fazem investimento de tráfego, fazem investimento de geração de lead através da comunicação digital. A gente já tem alguns clientes que vão para a televisão, vão para o rádio, vão para o OH, mas
90% da nossa base de clientes é puramente digital. O que é o jogo que o Acelera aí muda? E é uma dor recorrente de todo mundo que já está fazendo tráfego há algum tempo. Quanto mais entrante tem no digital, a entrega, a audiência do que está acontecendo na internet, ela tem uma limitação. Né? Ainda mais hoje que é tudo muito fragmentado. A gente está vendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, essa entrega, por ser limitada, quando eu tenho, até antes da pandemia, só para vocês terem ideia do número, eram 750 mil empresas brasileiras que investiam em tráfego. 750 mil. Tá. Pós-pandemia, foi para 1.200.000 empresas. Caraca. Que estão diariamente aportando investimento em tráfego. Não é à toa que as plataformas nos chamam de usuários. Aí. Né? Elas querem nos viciar nesse processo. O que está acontecendo? Que é um fato. O custo dessa geração de lead, o custo do CAC, o custo do LTV a cada dia tem subido mais. Porque ele não é aquela coisa do passado que custa 100, não importa se eu estou faturando 100 milhões ou 400 milhões, eu vou lá na Rede Globo, vou lá numa rádio, vai continuar custando 100. Né? O mercado de comunicação sempre foi assim. Né? Então, quanto mais eu crescesse, menor era o meu custo de mídia. Porque aquele custo de mídia era estável. Ele tinha uma evolução só do custo da inflação. Boa. Né? Hoje, o custo do digital cresce muito acima da inflação. A inflação do ano é 4%, o custo do dígito sobe 25%. Você conseguiu aumentar seu preço 25% no ano? Não. O que acontece? Começa a ter um descasamento. O teu custo de comunicação para trazer um cliente novo para o teu negócio, cada dia está ficando mais caro no digital. Esse fenômeno não vai mudar, ele vai continuar acontecendo e a minha crença é que de forma exponencial. Vai chegar um ponto que vai limitar o acesso de alguns perfis de negócio que não tenham muita escala. O que o Acelera aí resolve? E é um ponto comum para todos, né? Independente se você gerou mais cliente ou não. Quando o seu topo de funil, que é exatamente a tua estratégia, que é fortalecer a tua marca do teu negócio, trazendo reputação, trazendo reconhecimento, trazendo notoriedade, quando você resolve essa equação, esse impacto da inflação do custo de mídia digital ou diminui perante o seu concorrente, que já vira uma vantagem competitiva, ou até cai. A gente tem casos aqui dentro de casa de clientes que falam, caramba, não, meu custo por lead era R$30, caiu para 19. Meu CAC era 120, caiu para 90, caiu para 80. Quando você faz isso, você dá um passo à frente dos seus concorrentes. Porque se para o teu concorrente que não faz essa estratégia mais estruturada de comunicação, o CAC dele continua subindo, o custo por lead dele continua subindo, você ganha espaço, você ganha share dentro do seu mercado, não importa se você é uma farmácia, se você é uma floricultura ou se você é uma empresa de investimento. Então, esse é o ponto comum. Né? As empresas que estão usando a Acelera aí de forma recorrente, que é que nem você falou, pô, já fechei o ano. Né? Você fez um primeiro teste de 3 meses, agora você já foi para o ano inteiro. Porque você entendeu que é um investimento de médio e longo prazo e que vai ajudar você a se posicionar diferente aqui no topo do funil. O fundo do funil é uma concepção sua. Você pode colocar mais tráfego aqui de impulsionar. A gente já falou de você estar indo para uma Rede Globo, né, local, fazer outras estratégias de mídia para melhorar aqui o seu fundo de conversão. Mas o primeiro grande entrega do Acelera aí para os clientes é mudar seu patamar no topo de funil. Quando você muda aqui, tem um outro fenômeno que é secundário, que poucas pessoas enxergam, você já sacou. Você falou, cara, o meu ticket médio sobe, minha produtividade sobe, que é, você começa a ter também gente organicamente chegando até você. Você vira referência, a curva de aceleração de reputação da sua marca acelera, e esse é o motivo do nosso nome, desde que você tenha um serviço bom. Se o teu serviço é ruim, não há milagre. Não pode colocar lá o Tom Cruise fazendo campanha para o teu negócio que não vai mudar. Né? Mas quando pega uma empresa que nem a sua, tem a excelência de serviço, coloca a reputação, literalmente a gente acelera a construção de notoriedade da sua marca. Uma marca que é notória, gera tráfego orgânico, gerou tráfego orgânico, seu flywheel vai rodar de forma exponencial. Boa. Então, esse é o grande ponto comum. Obrigado pela pergunta. Pergunta que me permitiu, que acho que eu nunca tinha falado de forma tão explicativa. E foi legal porque daí assim, primeiro a gente já sabe que a gente está fazendo do jeito certo, né? Por isso que eu quis buscar, porque assim, o sucesso ele deixa rastro, ele deixa padrões. E aí a pergunta foi justamente quais são os padrões das pessoas que estão acelerando com o Acelera e estão tendo sucesso. Você disse que
O primeiro é esse, né? É ter uma boa estratégia de comunicação. E a segunda, né? Daí deixando bem claro para o pessoal, é você ter uma eficiência no seu processo de vendas também, no seu time comercial. Não culpe o Acelera Aí pela sua ineficiência no seu processo comercial. Exato. Agora, se você tiver um bom processo comercial associado a uma boa estratégia de comunicação e de marketing, o negócio voa. Eu fiquei feliz em saber que a gente está fazendo do jeito certo. Certíssimo, meu amigo. A gente já estourou o tempo, aquele barulhinho que surgiu aqui foi porque estourou. Só estoura o tempo Já assim. estouramos o tempo, já derrubamos água, então beleza. Quando o papo é bom. Bom, feliz. O último quadrinho nosso aqui é indicações, a gente chama de Indica Aí. Você já falou sobre isso, percebi que você gosta muito. Indica um livro poderoso para o nosso empreendedor. Cara, eu acho assim, negócio tem a ver com pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende de negócios. Então, para mim, um livro que eu sempre indico, que é o livro de entrada, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Muito bom. Isso eu já li. Seus fornecedores são pessoas, seus clientes são pessoas, seus colaboradores são pessoas, negócio tem a ver com pessoas. Então, eu acho que o primeiro ponto para quem quer ter sucesso é aprender a lidar com pessoas. Então, esse livro é meu livro de cabeceira. Sensacional. Agora um filme. Então, o filme tem vários, né? Eu gosto muito de filmes baseados em história real, porque eu aprendo muito, né? E de fato, nesse momento eu não estou estudando, eu estou desfrutando. Para mim é um hobby. Eu vou indicar, poderia indicar vários, mas eu vou indicar a série do Arnold, que saiu no Netflix recentemente. Me surpreendeu e eu nunca fui um fã do Arnold. Mas depois que eu assisti aquele, inclusive a gente rodou como treinamento da nossa empresa, e eu quero que você assista dessa perspectiva. Ali, primeiro, que ele é mentalidade. O sucesso começa na mentalidade. E a mentalidade do Arnold, ela é muito forte. E aí, outra coisa que você vai entender é que ele teve sucesso em 3 áreas totalmente diferentes. Ele falou que ele ia ser o maior como fisiculturista. Ele foi. Depois ele enjoou, falou, cara, agora eu quero ser o ator mais bem pago do mundo e mais conhecido. Não tinha nada a ver com o fisiculturista. Ele foi o ator mais bem pago, e depois ele foi para a política. Só que, ao invés de ser prefeito, ele já quis ser direto governador. Os caras falaram, você está louco. Quero ser governador. E foi governador. Ou seja, a pessoa conseguiu ter sucesso em 3 áreas diferentes. E a parte que mais destaca nele ali é o quê? A mentalidade dele. Então, veja com viés de o que ele fazia quando as coisas davam errado, o que ele fazia para as coisas dar certo. Então, se você olhar com esse olhar, tem muito aprendizado ali. Então, eu vou deixar essa recomendação. Um perfil do Instagram que você te inspira? Alan Barros. Opa! Só falar que eu tô puxando o saco, né? Boa, meu amigo. Não, você gosta do conteúdo lá? Com certeza. Esse é o time, o time tá aqui, ó. Cadê a Vicky? A Vicky tá ali, ela que me ajuda a construir. A gente faz um conteúdo de conhecimento, né? Acho que por isso que você gosta. Eu gosto muito porque tem a ver muito com o nosso business, né? Nosso business é comercial, é vendas, é comunicação, é marketing. Então, tá de parabéns, e não é porque você está aqui, realmente eu te acompanho nas redes sociais, e também os amigos do mundo real, né, que fazem parte do nosso ecossistema, acompanho o Flávio Augusto, Joel J, ou seja, sempre pessoas ali que agregam de alguma forma naquilo que eu preciso melhorar a minha capacitação. Você falou um negócio muito legal aí do Flávio, do Joel. A rede social hoje te permite, aquele papo nosso do começo, de você estar ali em vibração comum com grandes nomes. Hoje a rede social te permite estar com grandes nomes sem estar presente, né? Às vezes sem conhecer essas pessoas, você seguindo o perfil de quem realmente produz conteúdo. A gente conhece nomes ali incríveis, então muito legal. Obrigado aí pela referência. Meu amigo, encerramos esse episódio incrível. Fica aí para vocês um episódio épico do Fala Aí, abrindo essa esteira aqui dos grandes amigos empresários, com histórias reais para vocês, de história real como que a gente conversou aqui hoje, meu amigo, que vai inspirar novos empreendedores que vão seguir essa trilha com a gente. Eu tenho a convicção que o Brasil, a chance do Brasil se transformar na potência que ele merece ser, passa pelo empreendedor. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Obrigado, viu, meu amigo? Agradeço e pedir para o pessoal, né, se quiser continuar, também quiser seguir a gente, estou sempre contribuindo no Instagram, oliveira.jussiel. Bom. E temos também o nosso podcast, que é o Receita de Sucesso Podcast, onde a gente entrevistou essa fera para vocês acompanharem. Tem que fazer de novo lá, contar o que a gente já mudou. Vamos organizar de novo. Tá difícil só bater a agenda, né? Mas vamos trazer o Alan agora falar do Acelera Aí. Na época, acho que estava começando, bem no comecinho, né? bem no Falamos comecinho. de outro tema e agora com certeza vamos levar lá. Então foi um prazer, muito grato e honrado de verdade. Obrigado pela tua agenda. Eu sei que eu baguncei toda ela, mas não, imagina, gratidão. Tamo junto. Valeu. Valeu.